imóvel. Nós vamos adiante para conversar com o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, que não tem descanso nem nas festas de fim de ano. O senhor entrou no INSS durante uma devassa que foi feita no Instituto, depois de toda a operação que mostrou os desvios bilionários que aconteceram. E agora termina o ano e já abre este ano falando sobre, presidente do INSS, uma fraude encontrada na empresa terceirizada que administra o telefone 135. O que foi encontrado? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Jeane. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcho. Um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, assim, a gente recebeu uma denúncia em fevereiro do ano passado, né? O INSS recebeu, a nova gestão chegou, viu essa denúncia, pediu a fiscalização do contrato, em que a empresa responsável pela Central 135, um dos contratos, estava manipulando resultados. E com isso ela recebia um valor a mais. Ela recebia, na verdade, como se ela tivesse uma qualidade melhor do atendimento dos nossos usuários. Com a fiscalização a gente descobriu isso e abriu 2 processos. Uma já sancionada e a outra ainda em fase de defesa. Bom, e isso é uma das fraudes que vocês estão descobrindo. Uma das fraudes que o INSS tem ao longo desses últimos anos, presidente. Onde é que isso vai parar? Na verdade, assim, quando o presidente Lula nos chamou para poder assumir o INSS, a ideia é fazer um pente limpo, um pente fino, é limpar o INSS, limpar aquilo que estava ocorrendo de errado. Infelizmente, a gente viu ao decorrer do ano várias fases da operação de sem desconto, com prisões de servidores públicos, de agentes públicos que estavam ali não para poder prestar bem o serviço público. A gente primeiramente fez a questão do desconto associativo com ressarcimento, com valor significativo de pessoas já pagas, 4.600.000, 2.700 já devolvido, com a atuação da AGU de bloqueio de bens. Depois disso a gente foi para a questão dos consignados, banco pagador, bancos que foram descredenciados, bancos que estão devolvendo dinheiro aos segurados. E também agora contratos e um outro problema também que temos, que é a fila do INSS. Os nossos ouvintes estão perguntando sobre isso, agora, presidente, porque tem ouvinte aqui que está há um bom tempo, ouvintes estão há um bom tempo aguardando. O senhor falou que tinha a perspectiva de finalização da análise de um grupo de trabalho. Em que pé está isso? Então, na verdade, esse grupo foi instituído agora em novembro, ele tem um prazo até junho, e a gente já tem alguns resultados agora em janeiro. E dentre eles, a gente volta a pagar bônus para os nossos servidores para aquele trabalho extra, para aquele trabalho fora do horário e os finais de semana. O intuito exclusivamente de diminuir essa fila, essa demora dos nossos segurados. Tivemos um problema de mudança legislativa também, que teve que fazer uma alteração de alguns tipos de benefícios, como o benefício da prestação continuada. Isso acabou impactando, segurando os benefícios de prestação continuados concedidos a partir de julho, que a gente agora, em janeiro, também já serão concedidos automaticamente. E a questão do benefício da perícia médica, que o Ministério da Previdência contratou mais 500 novos médicos. A ideia é que a gente enfrente esse que talvez seja o grande problema hoje da fila do INSS. Tem abertura de agências, reabertura prevista? O senhor tinha nos falado sobre isso numa outra entrevista. Como é que vai ser aqui para o Rio Grande do Sul esse ano? O senhor já tem essa clareza? Então, a gente vem reabrindo as agências no Rio Grande do Sul também. Algumas a gente tem reaberto individualmente, só com esforço do INSS, onde a agência já estava fechada. Outras a gente está fazendo parcerias com prefeituras para poder abrir uma agência onde não tinha, dando estrutura, dando, na verdade, o ponto para que aqueles segurados daqueles municípios não precisem se deslocar para cidades mais próximas ou cidades muitas vezes até distantes, 100, 200 quilômetros, para poder fazer sua perícia médica ou sua análise. E isso possibilitou também com uma nova atividade que a gente tem, da possibilidade de fazer a perícia online, a perícia que a gente chama de conectada, e a avaliação social também, permitindo assim que o segurado tenha mais conforto, por ele sendo atendido na sua própria cidade. Em relação aos sangramentos aí, aos esquemas de corrupção, agora com essa fraude no 135, o senhor acha que
acaba por aí ou tem mais coisa para 2026? Ainda está sendo descoberta essa caixa preta? Na verdade, todos os contratos estão sendo reanalisados pelo INSS. A gente já teve uma atuação em relação aos contratos de vigilância eletrônica, que a gente verificou e há algum tempo os órgãos de controle já vinham batendo nisso, a gente mudou a forma de atuação, a gente fez até um trabalho junto com a Controladoria Geral da União para mudar a forma de contratação, porque entendia que havia irregularidades nessa situação. Uma das empresas prestadoras de serviço, inclusive, foi declarada inidônea num processo de responsabilização de pessoa jurídica. Agora, o maior contrato, que é o contrato de central de atendimento, a gente também fez uma fiscalização em loco, mandou os fiscais irem lá, olhar o que estava sendo feito, fazer o batimento, e verificou-se que R$1 milhão tinham sido manipulados por essa instituição nos últimos anos. Então, mas isso, muito descontrole, né, presidente? Nos assusta isso, o descontrole tão grande dentro de um órgão tão importante para os brasileiros, né? O INSS é gigante, né? O INSS, na verdade, pelo seu tamanho, ele atende 90 milhões de segurados todos os anos. A gente, só para você ter uma ideia, a central de atendimento do 135 são 6 milhões de ligações mês. Fora os outros atendimentos, 98 milhões via aplicativo Meu INSS, fora os atendimentos presenciais. Então, os números são macros. E a gente está com essa preocupação, não só com os números macros, mas aquilo que afeta diretamente o nosso cidadão. Pois é, e dentro disso, recentemente teve 2 suspensões de contrato com o Agibank. E a mais recente incluía concessão de empréstimo sem autorização e sem consentimento expresso dos beneficiários e até mesmo concessão de empréstimo para pessoas que já morreram, beneficiários que já tinham falecido. Como é que está a investigação sobre esses casos com o Agibank e outras empresas que prestam serviços parecidos para o INSS? Só para você ter uma ideia, quando a gente chega ao INSS, tinham 87 instituições financeiras que poderiam fazer empréstimo consignado com os nossos segurados. Tinha, inclusive, instituições que não eram financeiras, que era, na verdade, uma seguradora que tinha a possibilidade de fazer empréstimo consignado com o nosso segurado. A gente foi fazendo um pente fino e hoje são 54. A gente descredenciou mais de 30, a gente aplicou sanção, a gente fez acordo, a gente vem mudando a forma de atuação. Essa mudança de forma de atuação foi tão importante que Febraban e a BBC, eles se uniram a nós para poder atuar como se fosse um indutor do mercado. Por exemplo, não vender produto casado. Era comum vender o empréstimo consignado e colocar junto um seguro, o que é proibido. É proibido pela lei, é proibido pela norma, é uma venda casada que não traz nenhum benefício ao nosso segurado. A gente suspendeu 5 bancos, a gente atuou e todas as instituições pararam de fazer esse tipo de atividade. Outras atividades, como por exemplo a cobrança de juro a mais ou um empréstimo ao valor maior, a gente fez acordo com várias instituições que reconheceram o seu erro e devolveram em fatura para os nossos segurados, trazendo uma mudança de forma de atuação. Agora, com a Agibank, a situação ficou um pouco diferente. Ela está suspensa por alguns fatores, de não subida de contrato para a gente poder fazer o acompanhamento, por questões de portabilidade, mas principalmente por essas 2 situações. Uma é empréstimo para moto e o outro é a não assinatura de um contrato específico para crédito consignado. O segurado que tem um contrato com a Agibank assinou um contrato guarda-chuva. Ele fazia um empréstimo pessoal e quando ele não tinha dinheiro, ele dava uma autorização genérica para que o Agibank inserisse aquilo no consignado. Então, se ele saber exatamente, aquilo virava um consignado todo mês, o que é irregular. E por isso a gente suspendeu o Agibank dessa possibilidade de fazer novos contratos. Nós agradecemos, presidente do INSS, que em 2026 tenha menos falcatrua aí para o senhor precisar administrar. Obrigado, eu espero que da próxima vez seja para notícias boas. Tomara. Presidente, o reajuste de quem ganha acima do salário mínimo na aposentadoria sai agora no dia 9, depois do IBGE divulgar o INPC?
Isso, exatamente. É porque pelo NPC a gente precisa desse indicativo para poder fazer o reajuste. Gilberto Valer Júnior. O mínimo é um salário mínimo. Feliz ano novo para o senhor. Bom dia. Obrigado, para vocês também. Presidente do INSS conversando conosco, e mais uma vez eu digo, né, como ele é disponível, dia 1º de janeiro, ao vivo, ele está aqui nos respondendo sobre isso, mas pegou um abacaxi para descascar. Gente, que pepino. Eu tô torcendo que efetivamente ele consiga tocar adiante essa devassa que ele está fazendo. Olha, tomara pelo bem de todos os segurados, de todos os brasileiros que precisam desses serviços do INSS. Aí se entende, porque às vezes ligava para 135, não tinha retorno, não funcionava, os dados vazavam e tudo dinheiro mais, público, né, indo para pagar a empresa por indicadores manipulados de qualidade. Olha, é inacreditável. Mas que bom que está sendo